A criação de Deus, onde estão os anjos? Na ordem da criação das coisas, do universo? A Bíblia fala que quando Deus estava criando o universo, os anjos que... É dito que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Sim. E os anjos são o quê? Os anjos, veja, por que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Porque Deus é espírito. Porque Deus também tem vontade e tem livre-arbítrio para decidir fazer o que ele quer. E Deus compartilhou com o ser humano não só a natureza física, mas a natureza espiritual também. Então Deus é espírito, a essência de Deus é espiritual. Nós também, embora tenhamos um corpo, habitemos num corpo, nós somos espírito. Então, o ser humano é corpo, alma e espírito. A alma é a psique, a mente, o intelecto. O corpo é a sede dos 5 sentidos, mas o espírito é a parte imortal que vai viver eternamente. Esta alma do jeito que ela é e também este corpo vai ser transformado. Não vai ser exatamente como é agora, mas o espírito é eterno, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os anjos, eles são criaturas de Deus, mas eles não têm na Bíblia nenhuma menção de que eles sejam feitos à imagem e semelhança de Deus. E livre-arbítrio, já que o Livre-arbítrio eles tinham. Tinham também Claro que vontade. Tanto é que a Bíblia diz que ele era perfeito nos seus caminhos até que se encontrou iniquidade no seu coração. Então, no momento em que ele acha que ele pode ser maior que Deus, veja, ele não quer ser abaixo de Deus. Ele era o maior de todos os seres criados, né? Mas tem a ver com a criação do homem, essa revolta? Então, essa é uma das teorias. Porque alguns acreditam que a revolta aconteceu quando Deus criou o homem. Então, isso seria logo depois da criação do ser humano e já havia criado o planeta Terra. Né? Faz, porque de repente ele vê Deus criando um ser à sua imagem e semelhança e fala, meu Deus, agora eu vou perder meu lugar. E aí ele teria se rebelado. E os anjos servem aos seres humanos? Sim, a Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a respeito daqueles que vão herdar a salvação. Eles foram criados para serem uma interface entre Deus e os homens. Entendi. Então o mundo espiritual, na verdade, ele é muito mais antigo, mas ele existe também para fazer com que os seres humanos cumpram o seu propósito. Mas uma coisa que é importante a gente dizer, que quando Lúcifer cai, estes seres angelicais que tinham todas as classes, uma hierarquia igualzinho do céu, né? Eles viram demônios. Automaticamente? Automaticamente. Eles deixaram de ser Eles anjos e passaram a ser demônios. Eles perdem algum poder ou eles perdem Não. a... Eles perderam a glória de Deus. Ah, tá. É Mas como se as capacidades que eles tinham, eles mantiveram. foi retirado deles o Espírito de Deus, a vontade... Não, o Espírito de Deus nunca esteve neles. Essa não? é uma outra diferença. Então, isso que No eu ser entendo. humano, o Espírito de Deus está, mas nos anjos, não. Você entendeu? O que acontece? Eles perdem aquela alegria, o amor, porque nada disso pertencia a eles. Eles estavam na esfera da glória de Deus. Eles estavam rodeados por esse poder, por essa Pelo glória. amor, pela alegria. Quando eles se afastam... Eles perdem. Aí eles são seres que odeiam, são a antítese, antagônicos a Deus. Deus é amor, Satanás é o ódio. Deus é a verdade, Satanás é o pai da mentira. Deus é a alegria, eles têm muita angústia. Então veja, se no reino de Deus todos se amam, todos se honram, se respeitam, no reino das trevas, os demônios se odeiam, competem entre si. Eles odeiam os seres humanos a quem Deus ama, mas odeiam entre si também. Tem ego, tem... Tudo, tem ego, tudo. ou seja, tudo aquilo que é antagônico a Deus, eles têm de maneira exacerbada. Entendi. E aí criou-se, então, estes dois reinos. A Bíblia chama Mas, por exemplo... Se ele tinha um cargo, uma hierarquia aqui, ele vai ter uma hierarquia aqui. Manteve aqui. Manteve. Tá. Só que, por exemplo, tem gente que confunde. Por exemplo, arcanjo como se fosse uma coisa e principados outras coisas. E não é? É a mesma coisa. Porque a palavra no original grego é arquê. Tá. Arquê. O que é? O que é o arqui-inimigo? É o principal, é o maior. maior. É o maior. Mas o que é uma arqueologia?
É o estudo das coisas antigas, porque arquê é o primeiro. As primeiras coisas. Vê se Você acha, Lênin, alguma hierarquia pra gente colocar aí pra ir começar falando? Então o que acontece? A Bíblia chama de principado os arcanjos que viraram entendi. principados demoníacos. Entendeu? E depois a gente vai falar isso quando falar das hierarquias, vamos explicar o que cada um faz e o que cada um é, inclusive quem é mais poderoso, qual é a sua função, a sua atuação. A ordem da criação de Deus, onde estão os anjos? Na ordem da criação das coisas, do universo? A Bíblia fala que quando Deus estava criando o universo, os anjos, que chamam de estrelas, lá no livro de Jó, cantavam, então, rejubilando. Eles já eram anteriores a isso. Tá. Anteriores a isso. Ou seja, Deus é eterno, sempre existiu, mas quando ele cria entendi. os anjos. Tá. E depois, então, vem a criação do universo. Agora, no momento em que eles caem, começa uma batalha do reino de Deus, que a Bíblia fala de império das trevas e reino do Filho do seu amor. No reino do Filho do seu amor, você entra porque deseja, porque quer. No império das trevas, você não tem opção. No reino do Filho, você é um súdito de coração. No império das trevas, você é um escravo de Satanás. Então, a Bíblia chama de império das trevas e reino do Filho do seu amor. Estes dois poderes antagônicos, eles lutam entre si. E vão lutar até o final dos tempos. E no final dos tempos a gente sabe que Deus vai dar um basta, vai lançar Satanás no lago de fogo, onde ele vai estar para o resto da eternidade, assim como o anticristo, o falso profeta e todos os demônios. Aliás, a Bíblia diz que Deus não criou o inferno para os homens, mas criou para Satanás e para os seus demônios. Ele cria, então, a partir do momento que tem a queda dos anjos. Obviamente ele já conhecia tudo isso, mas ele cria para um dia lançar no lago de fogo todos esses inimigos de Deus.